oportunidade. Começando, iniciando. Exatamente. Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão. Vai ser bem... Essa de hoje não tem muita complicação, não. Não tem 20 sustentações, né? E tudo muito bem tranquilo. Então, eu declaro aberta a sessão de número 41, a sessão ordinária de número 41, da nossa terceira Câmara de Direito Público, a melhor Câmara de Direito deste Tribunal de Justiça, que os outros não saibam. Ai, meu Deus! Mas eu tenho que falar. E nessa oportunidade, apresento a ata da sessão de número 40, ocorrida no dia 6 de 11 de 2023, para aprovação de Vossas Excelências. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Declaro, então, aprovada. E vem, né, a repetição aqui que as partes ficam intimadas, seus respectivos advogados, por meio de publicação no Diário de Justiça, que os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório, com votação unânime, e que não tiveram destaque, terão seus julgamentos tornados definitivos nos termos dos votos dos respectivos relatores. O nosso processo aqui, número 10, do SAGE, né, um agravo de instrumento de relatoria da desembargadora Iracema, adiado a pedido, né, de Vossa Excelência. Adiamento para, se não for nessa próxima sessão, porque eu não sei dessa viagem ou não, será na outra. Na outra. Era dia 27, se não for nessa exatamente, próxima, talvez viagem, né? Acho que muitos do colega. Mas Vossa Excelência vai viajar, com certeza. São dois acontecimentos muito extraordinários para a gente. O 22 é um grave de instrumento de números. Esse aqui ainda é SAGE, né? Tem pouca coisa do SAGE, Joriza está, né, tirando já o restante. Então, aqui é o processo de número 06267564-2022, primeira vara civil da comarca de Eusébio. Agravante, o espólio de Paulo César Marinho Castelo Branco Bessa. E agravante também Zeilma Maria Loyola Paiva. A sustentação será feita por agravante, a sustentação será feita pelo doutor Nacílio Nazareno Carneiro Saraiva, o doutor Nazareno, que está presente. É de relatoria da desembargadora Joriza, esse voto já foi acompanhado por nós, por mim e pela desembargadora Iracema. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso, sim, Excelência. Obrigada. Então, uns 15 minutos regimentais para a sua sustentação oral. Excelentíssima senhora presidente desta colenda Câmara de Direito Público, desembargadora Iracema, desembargadora Joriza, desembargadora relatora, desembargador Luciano, doutora Neves Feitosa, representante do Ministério Público, demais participantes, colegas, demais pessoas presentes na sala de modo virtual ou de modo presencial. Nobres julgadores, aqui se trata de um agravo de instrumento, de uma ação de desapropriação datada de 2014, onde eu digo isso nas razões, embora o meu tempo é muito curto, eu digo que existiu 4 anos que esta ação ficou paralisada por conta de um incidente. Na desapropriação, nós sabemos que o decreto fala, de modo muito claro, o artigo 34, que o levantamento do preço
daqueles 80% que a parte tem direito a levantar, será deferido mediante prova de propriedade, quitação de dívida fiscal que recaia sobre o bem expropriado e publicação do edital. No presente caso, este processo, muito embora teve um tumulto muito grande por parte de um terceiro, de nome Pedro Paulo Serpa de Souza, que se dizia proprietário deste imóvel, e a juíza de piso abriu um incidente para saber, de fato, de quem era a propriedade. E passou-se 4 anos. Ao longo desses 4 anos, nós provamos a propriedade, que é do espólio. Feito isso, avançamos. Sobreveio o segundo despacho indeferindo o levantamento dos 80%. O segundo despacho, ele dizia que, por conta do comprador, que houve uma gleba remanescente, houve a desapropriação e sobrou o remanescente. O Estado atravessa a petição e diz, olha, o proprietário da gleba remanescente, até então advogado Everardo Lucena, ele tem que se manifestar para saber se ele concorda, tem alguma posição. E ele se manifesta, que hoje é desembargador, ele se manifesta dizendo, nós não temos interesse. Esses 80%, ele diz respeito à área desapropriada e não à área que foi adquirida por ele. Foi superada essa parte e avançamos ao processo. O fato é que o Estado se manifesta dizendo, olha, nas ações de desapropriação não cabe discussão alguma. Isso foi a posição do Estado, as folhas 138 até 144. Ele diz, olha, nas ações de desapropriação, o rito é especial e não cabe discussão a não ser sobre o preço e a propriedade. Mas nós aqui estamos a tratar de um agravo de instrumento. E eu cito, como forma de combater o que o Estado falou, as folhas 12 da inicial, uma decisão, um acórdão da lavra do desembargador Fernando Luiz Mendes. É claro, administrativa, processual civil, agravo de instrumento, desapropriação. E ele cita, a norma legal confere aos recorrentes desapropriados a possibilidade de receber. Ou seja, eu estou querendo dizer que o Estado não tem razão quando ele diz, nestas ações não se discute outra coisa a não ser o preço. E aí avançamos. Sobreveio a decisão agravada, que agora eu vou passar a falar dela. A decisão agravada, excelências, ele está na folha 1047 da ação de piso. E ela diz somente o seguinte, fizemos o pedido, provamos a propriedade, provamos o pagamento dos impostos, provamos os três principais requisitos. Provamos propriedade do imóvel, folhas 134, 140, de novo, 495, 496, 497, 498, as matrículas atualizadas, para mostrar que o imóvel pertence ao espólio. Segundo, a quitação das dívidas fiscais, certidões de folhas 463, 465, e repetindo 489 e 500. E, por último, publicação do edital. É os 3 requisitos que a lei fala para poder liberar os 80%. Isso foi suprido. Sobreveio a decisão agravada que diz o seguinte, recebido hoje, acerca do pedido de liberação de verba depositada, aguarde-se decisão, mesmo em segundo grau, nos autos do mandato de segurança impetrado. Olha, excelências, e eu explico nas minhas ações, na minha petição, que há um mandato de segurança impetrado por esta pessoa, Pedro Paulo, que gerou esse incidente. E aqui eu abro um aspas para poder explicar que na nossa contestação da desapropriação, provamos que ele cometeu estelionato, mostramos toda a personalidade dele, e ele entrou com mandato de segurança. O que é que dizia o mandato de segurança? Suspeição da juíza de primeiro grau. Ora, ele disse, ela é suspeita porque ela está beneficiando pessoas de alta influência. O doutor Everardo, desembargador, a esposa dele, Marília,
quero nesse momento saudar também a esposa do falecido, que presente, a filha dele, do spoiler, da doutora Zeilma. E voltando ao raciocínio, ele disse, olha, a doutora Flávia, ela é suspeita, ela não pode dar essa decisão de continuar o processo. Esse mandato de segurança não é nem relativo à liberação dos 80%. A doutora Flávia, ela retirou no incidente que eu iniciei falando. Houve um incidente durante 4 anos. Provou-se a propriedade e ela deu o despacho. Você não faz parte, você é estranho. Aí ele mandato de segurança. E disse, olha, a doutora Flávia, a juíza, ela é suspeita porque ela não pode conceder, não libere, e fez um verdadeiro tumulto. Se Vossas Excelências olharem a ação raiz e a petição deste agravo, eu faço o pormenor de todas as razões que eu estou explicando aqui. O que se pede, Excelências, nós estamos com, e a agravante está aqui presente, com uma situação onde foi expropriada desde 2014, e até agora não recebeu um tostão. Essa desapropriação já foi avaliada, já tem avaliação nos autos da desapropriação. Nós estamos lutando, e lutando muito para tentar conseguir o direito, que é os 80%. A filha da agravante, que também está aqui presente, foi aprovada em medicina agora, e simplesmente a família não tem recurso para poder pagar o curso de medicina. E a aposta é toda em cima dessa verba que se busca como direito. Então, para encerrar minha participação aqui, e aqui eu acolho qualquer entendimento ou a favor da nossa tese ou divergente, porque eu creio que o direito é assim, o fato é que as condições do decreto desapropriatório, eles foram preenchidos. A propriedade foi resolvida. O incidente de 4 anos foi resolvido. Por último, agora, essa pessoa de nome Pedro Paulo, ele entrou com ação rescisória de uma ação que ele tinha perdido lá atrás. Eu juntei também nos outros agravos que ele entra. É um sujeito que faz muita confusão e atrapalha a família durante muitos anos. Era uma pessoa de confiança do falecido, mas aqui eu não quero me alongar. E aí, Excelências, o que é que a gente se pugna? Pela liberação desse valor, essa verba, que é de direito. Os requisitos foram preenchidos. O óbice seria este mandato de segurança. E vejamos a essência do mandato de segurança, desembargador Luciano. A essência do mandato de segurança, ela não tem... Mandato de segurança, primeiro, ele não tem competência de suspender ordem judicial. A ordem judicial tem os questionamentos. Se sai uma ordem judicial da primeira vara do Eusébio, ele que faça um agravo, ele que faça uma reclamação, e não mandato de segurança. Existe um outro mandato de segurança, já julgado no nome dele também, que a decisão foi nesse sentido. Não há substrato para acolher um mandato de segurança, que é um impedimento da liberação dos 80% aqui, baseado nisso. O sujeito, que é um terceiro, que foi retirado, diz, olha, tem um mandato de segurança. Aí a doutora magistrada, à época, diz, não, por conta desse mandato de segurança, em segundo grau, eu não posso liberar. Eu entendo a cautela do magistrado, é um valor significativo, que hoje beira 700 e poucos mil, esse 80%, mas o que eu estou dizendo, Excelências, aqui eu encerro, é o direito que se busca. Os requisitos foram preenchidos. Aqui se busca exatamente o direito. O óbice seria, este agravo, é a decisão de folhas 1047, e a 1047 é nesse sentido. Baseado nisso, Excelências, eu me despeço de Vossa Excelência, agradeço a participação e muito obrigado a todos. Obrigado, desembargadora relatora. Muito obrigado. Eu vou passar aqui a palavra à eminente relatora, mas de antemão eu já digo, né, que agravo de instrumento, eu sempre falo, é uma via muito estreita para você resolver, né, esse tipo de questão. Mas eu vou passar a palavra aqui à desembargadora relatora. Obrigada, presidente. Cumprimentando o doutor Nazareno, um advogado muito polido, muito preparado, muito correto. Em relação a esse caso, infere-se dos autos que o juiz da causa, anteriormente à decisão objeto do presente recurso,
já tinha indeferido o pedido de liberação do percentual de 80% do valor depositado. Contra tal decisão, a parte agravante, ao invés de manejar o recurso cabível, protocolou um pedido de reconsideração, o qual foi indeferido. E aí, contra essa decisão de reconsideração, é que foi finalmente protocolado, né, o presente agravo. Então, o meu voto é no sentido de não conhecer, por intempestividade, o agravo de instrumento. É nesse sentido. Mas, assim, já adianto que os demais processos que foram mencionados pelo advogado já estão pautados para julgamento. Obrigada, desembargadora. E proclamando aqui o resultado, a turma, por unanimidade, julgou o recurso não conhecido. Vamos ao número 25, é uma apelação cível de número 000506928/2010, para a única da comarca de Poeiras. Apelante Roberto Alves Ferreira. A sustentação será realizada pelo Dr. Carlos Eden Melo Mourão, apelado Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Esse processo é de relatoria da desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro, e o voto já foi acompanhado, né, por mim e pela desembargadora Iracema. Doutor Carlos, presente. Boa tarde, aqui. boa tarde a todos. Doutor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Pois é. Antes do senhor iniciar, né, ele me chama aqui e eu vi. Esse processo, a gente julgou, né, o recurso conhecido e provido, então é favorável ao senhor, ao seu constituinte. Dispenso. Agora, eu queria só saber o resultado, se é pela aposentadoria por invalidez. Certo. A desembargadora Jorisa... Só o resultado final, desembargadora. Eu vou ler aqui a ementa, certo. Presidente. Então, direito previdenciário, apelação civil, ação acidentária, restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente, possibilidade, requisitos legais demonstrados, incapacidade parcial e permanente comprovada por perícia, condições pessoais e sociais do segurado que tornam improvável sua reinserção no mercado de trabalho, baixa escolaridade e idade avançada. Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, TNU. Precedentes do TJCE, matéria de ordem pública, atualização dos consectários legais, fixação dos honorários comerciais, sentença líquida, postergação, né, dos honorários, revisão de ofício, recurso conhecido e provido, sentença reformada. Então, é no sentido da aposentadoria mesmo. Da aposentadoria, incapacidade permanente, então, né? Exatamente. Agradeço a atenção, bom trabalho a todos os membros dessa corte. Obrigada. O 28 é uma apelação cível de número 0010-056-36-2010, segunda vara cível da comarca de Canindé. Apelante Francisco Irineudo Barros de Souza. A sustentação aqui será realizada pela doutora Francisca Renata Fonseca Coelho, também de relatoria da desembargadora Jorisa Magalhães, e já acompanhando eu e a desembargadora assim. O doutora está presente, a doutora Francisca? Sim, excelência. Está. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, a senhora tem um prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação. Sim, excelência. Boa tarde, desembargadora presidente desta Câmara, e os desembargadores que compõem a terceira Conta de Direito Público do TJCE. Trata-se, neste caso, de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de auxílio, doença acidental, diariamente, adotando, neste caso, a fungibilidade dos recursos
dos recursos, não, da fungibilidade dos benefícios previdenciários, que poderia se transformar numa aposentadoria por invalidez ou em um auxílio-acidente. No entanto, mesmo que a sentença tenha julgado o benefício totalmente improcedente, há de se considerar que a perícia resultou em uma incapacidade parcial e permanente no autor. Houve, então, uma redução do seu potencial laborativo, o que deveria ter sido observado pela junta de piso, devendo-lhe, pelo menos, ser concedido, que se chama de auxílio-doença, auxílio acidentário, uma vez que, diante das sequelas que o mesmo teve, ele não terá toda a sua condição de trabalho pleno estabelecida. O perito, no quesito 12 do seu ato perito, do ato técnico, disse que o problema do autor é irreversível. Assim, ele disse que houve uma diminuição do potencial laboral, mostrando que a força do trabalho laborava como ajudante, pedreiro, função essa demanda força física, forças constantes, e a lesão que teve um objeto tão importante não daria a ele mais a possibilidade de trabalhar na mesma função. Desta feita, excelência, é que o autor vem pedir a modificação da sentença de piso ante a redução da sua capacidade laborativa, pedindo a aplicação do tema 416 do STJ para a modificação da sentença. Nesses termos, pede deferimento e provimento do recurso. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Desembargadora Joriza. Obrigada, presidente. Bom, no caso aqui, houve o laudo pericial que, vamos dizer, fixou a tese de que não foi demonstrada a incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho habitual. E, assim, não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, conforme pleiteado. Então, o meu voto é no sentido de negar provimento, apelação e manter a sentença tal qual lançada. Proclamando, né, o resultado, já falado por Vossa Excelência, a turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e desprovido. Aqui são os pedidos de sustentação do PJE. O de número 18, é apenas um pedido de preferência. São embargos de declaração, embargante, Embracon Administradora do Consórcio Limitada, pedido de preferência, Melissa Miyuki Sakurai, né? É de minha relatoria, voto acompanhado já pelos desembargadores, ilustres desembargadores Luciano e Joriza. A doutora Melissa, né? Está presente, doutor Davi? Doutora Larissa Alves. Doutora Larissa é a doutora Larissa. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Então, vou proclamar o resultado, né? Porque nessa questão aqui, a senhora pediu somente, né, preferência. Então, o resultado aqui, a turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício. Erro material corrigido ex ofício. O 41 é uma série de 30430019/2019, vara única da comarca
de Caririaçu, apelante o Instituto Nacional de Seguro Social, apelado Miguel Batista Borges. Sustentação seria realizada, né, por José Joaci Bezerra Júnior, mas acontece que essa sustentação, né, restou prejudicada em virtude da incompetência, digamos assim, né, nossa para julgar o processo e remetendo os autos ao TRF, 5ª Região. A doutora... Não, é o doutor José Joaci Bezerra Júnior, presente, né? O senhor... Bom, a sustentação, né, restou... Excelência, foi aventado isso pelo recurso do INSS de incompetência? E determinando, né, a remessa dos autos ao TRF, 5ª Região. É porque é acidente de trabalho, Excelência, e em nenhum momento isso foi ventilado pelo INSS. Bom, esse processo é de relatoria da desembargadora Joriza, e já acompanhado, né, por mim pela desembargadora Iracema. Continuo dizendo que a sustentação resta prejudicada em virtude dessa remessa dos autos ao TRF da 5ª Região. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência quer acrescentar? Sim. O entendimento aqui no voto, presidente, é de que não é uma ação acidentária, e sim a pretensão é previdenciária, né, e que o juiz de primeiro grau decidiu investir de competência delegada. Certo. Então, nesse sentido, o encaminhamento, e o advogado depois pode se insurgir contra essa decisão. Então, proclamando aqui, o senhor quer fazer, né, o senhor quer fazer alguma sustentação? Excelência, é o seguinte, eu acho que o TRF5 vai criar um conflito de competência. Eu acredito que sim. O juízo, nós estamos aqui a 25 quilômetros de Juazeiro do Norte, da Justiça Federal. Não seria competência delegada, porque competência delegada é acima de 70 quilômetros de distância. Nós estamos a 25 e ajuizamos em Caririaçu porque nós entendemos que foi acidente de trabalho. E tanto que o juiz concedeu o auxílio acidente de forma bem firme. Alguns auxílios acidentes foram mantidos já nesse Egresso Tribunal de Justiça, nos mesmos moldes, e talvez, não sei, se fosse o caso de retirar de pauta, de reavaliar, porque isso vai trazer um conflito de competência talvez desnecessário. Pois é, doutor Joaci, eu comecei, né, tirando do senhor a possibilidade da sustentação, mas é o seu direito, né? O senhor já sustentou aí as suas teses, mas o senhor quer fazer a sustentação normal dentro do prazo regimental de 15 minutos? Quero, Excelência, quero fazer. Então, pronto. O senhor fica, né? Dispensa a leitura do relatório. Vou ser bem simpática, Excelência. Vou tentar fazer em 5 minutos no máximo. Pronto. Não quero tomar tempo de Vossas Excelências. Tá certo? Acostumado já em turma recursal, de Juizado Especial Federal, onde a gente só tem 5 minutos, então a gente já pega o ritmo, né? Mas o seu tempo, né? Apesar do senhor ter falado aí uns 5 minutos, o seu tempo regimental são 15 minutos. Pode fazer. Excelências, salvo engano, nós não temos conflito nessa situação, não um conflito de competência que eu digo. Eu não tenho recordação que o INSS pediu que o juiz fosse incompetente. E se o INSS fosse pedir que o juiz fosse incompetente, ele já tinha que apresentar isso na contestação sob pena de preclusão. Então, se o INSS, em sua contestação,
ele não fala em competência, e mesmo que ele fale, mas que depois o INSS ele não recalcitre contra essa competência, nós temos um processo bem julgado, nós temos um processo em que o INSS, na realidade, vem falar de incapacidade, quando na realidade é só questão de redução de capacidade, um processo muito bem julgado pelo doutor Judson, em que, inclusive, o Ministério Público também faz uma participação muito acurada sobre a manutenção do processo. Eu tenho que elogiar a participação do parquê, porque dificilmente a gente vê o parquê tão lúcido como foi nesse caso. E assim, um juiz de primeiro grau já com bastante conhecimento de causa, já julgou vários auxílios acidentes foram mantidos aí por essa turma, é uma questão de preclusão consumativa, no caso. Então, o que nós pedimos, na realidade, é que Vossas Excelências analisem o caso e mantenham a sentença pelos próprios fundamentos, porque essa questão de ser remetido ao TRF5, nos parece que vai haver uma criação de conflito de competência, e isso só vai prejudicar a parte que é bastante pobre, porque, em que pese ser um benefício de natureza indenizatória, mas a parte é tão pobre que o benefício, na prática, tem caráter alimentar. Então, o INSS veio com uma fé, falando que ele não tinha qualidade segurada, que ele não era segurado especial. Não se trata nem de segurado especial, se trata de um carpinteiro que está em período de graça, então isso é inconteste. E a gente, inclusive, eu registro meu protesto às inverdades lançadas pelo INSS, porque nós temos que destacar a responsabilidade da autarquia, e ela está tecnicamente como mas que, na realidade, deve ser uma promovente do social, da justiça social. Quando um procurador do INSS vê que a pessoa que o jurisdicionado tem a redução de capacidade, lançar questões impertinentes, é uma má-fé. Não se fala aqui sobre capacidade ou incapacidade. Se fala sobre redução de capacidade, está bastante claro. E me parece também que a questão da competência está bastante clara. Tanto que nós ajuizamos em Caririaçu, e o processo foi todo processado em Caririaçu, e o juiz aqui de primeiro grau, como eu já disse, tem bastante conhecimento sobre esses casos. Se ele tivesse se sentido incompetente, ele já teria alegado isso. Me parece que também o INSS não alegou, está precluso, e com todas as vênias, me parece que vai haver só uma criação de conflito, onde, em havendo preclusão, voltaria-se esse processo para o próprio tribunal. Então, pedimos às Vossas Excelências que se acostem ao bem lançado parecer do Ministério Público, a perícia médica, e que confirmem a sentença de primeiro grau. Esse é o pedido. E quando vem aqui a eminente relatora, eu vou pedir vista dos autos, certo? Vou pedir vista. Ok, Excelência. Ouviu, né? Ouvi. Tá certo. Então, vamos lá. O processo de número 42 do PJE é uma apelação civil de número 0050 62688-2020, primeira vara civil da comarca de Santa Quitéria, apelante Gráfica Central Limitada, e a sustentação seria feita pelo doutor Clailson Cardoso Ribeiro, de relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, e é um voto também já acompanhado por mim pela desembargadora Iracema. O doutor Clailson Cardoso Ribeiro está presente? Não? Então, vamos ao resultado, que, na verdade, é favorável, ao constituinte dele. A turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e provido retorno dos autos à origem para regular processamento.
Esse foi o entendimento, né, desembargadora? Aqui o 45 é o processo de número 0066-57709-2017, terceira vara civil da comarca de Sobral. Apelação civil. É apelante Estado do Ceará, apelada Mary de Araújo Barbosa. A sustentação será feita pelo doutor Jonathan Oliveira Monte Sueiro. O resultado aqui é já, né, aqui acompanhado por mim e pela desembargadora Iracema. Esse processo, o doutor Jonathan está presente? Não. Não. Então, também né, um resultado que a turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Perfeito. Aqui uma apresentação de voto vista. Esse processo, eu acho que o desembargador Luciano se referiu a ele, né, no voto vista. Acompanhei a relatora. Acompanhando a Vossa Excelência. Então, eu vou proclamar aqui o resultado. Posso proclamar, não é, desembargador? Claro, desembargador, pode proclamar. A turma, por unanimidade, julgou o recurso conhecido e desprovido, desembargador Iracema. Os processos adiados do SAGE, faço a leitura só, né, do número 08-869-16-71-2014, 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. O 21, apelação e remessa necessária, o processo de número 0042-952-42-2006. O 32, remessa necessária, é uma apelação, né, civil, o processo de número 00-3787725-2014, segunda vara civil da comarca de Crato. O 10, também adiado, é o processo de número 062-029768-2022. É um processo de relatoria da desembargadora Iracema. Retirado de pauta do PJE, o processo de número 43, né, da pauta, o processo de número 08-37-917-87-2014, 13ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, de relatoria da desembargadora Joriza Magalhães. E encerrada, né, aqui todas as discussões. Desembargador Vilalba, eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento do senhor Roberto Costa, irmão do nosso amigo Ricardo Alexandre, que é auxiliar da presidência. O irmão dele faleceu no domingo, acho que foi no domingo, e eu queria propor um voto de pesar. Muito de acordo. De acordo, presidente. De acordo. Todos de acordo, desembargador. É um pesar mesmo, né? Irmão daquele nosso colega extraordinário, né? Do Ricardo. Jovem, 43 anos. Meu Deus. De que foi AVC? Foi infarto. Não, eu vou pedir. Um infarto, 43, né? Ai, meu Deus. Pois é. Então, agora só perguntar a Vossas Excelências, né, se confirmam os votos já lançados. Confirme, presidente. Confirme, presidente. Então, declaro, né, encerrada a sessão.